E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, chega, tô triste aqui. Era pra começar o vídeo todo empolgado. Na verdade, eu já gravei esse vídeo e o vídeo hoje tá sendo atrasado exatamente porque o vídeo deu problema. A sexta-feira ela nunca decepciona, dessa vez ela me decepcionou. Não que o conteúdo seja ruim, hoje temos um dossiê, mas toda a empolgação que eu estava, meio que ela foi embora agora. Tentar trazer ela de volta um pouquinho. Que decepção, mas ossos do ofício, né? Ah, ainda tive uns problemas adicionais por causa do vídeo que foi gravado anteriormente. Não sei se eu falei alguma palavra que eu não deveria. Enfim, tenho problemas para resolver nos próximos dias. Mas hoje o vídeo vai ser aqui ao vivo. Tentar aqui adiantar para vocês, né? Já falei demais, muito mais do que eu de costume. Mas enfim, quero começar falando com vocês. Deixa eu explicar. O dossiê de novo, mais uma vez. Acabei achando uma coisa aí. Na verdade, uma amiga minha me mandou uma informação que eu fui parar, fui checar. Eu falei, meu Deus do céu, velho, não acredito. Mais uma vez voltei aos jornais antigos. Tentar trazer essa empolgação de volta. Mas, gente, antes de falar sobre isso, o dossiê começa para valer no terceiro tema. Quero começar no vídeo de hoje falando sobre Dilma, sobre Bolsonaro. Desmentir uma notícia aí que saiu, na verdade, mostrar a própria imprensa desmentindo a situação. Quero falar de eleição. Quero falar de uns temores do PT, que eles não vão falar publicamente, e começar a falar do Dilma, né, nas suas confusões lá na Europa, que ele voltou a falar groselha. Aí sim, falaremos do dossiê do vídeo de hoje. Eu não acho que vai conseguir falar do último tempo, porque eu não consegui gravar na primeira versão desse vídeo. Mas vamos começar aqui. A Globo ontem noticiou que o negócio lá do Bolsonaro, né, que tinha tomado, eles admitiram que o cara usou uma senha de enfermeira para excluir dados no SUS. De acordo com a Polícia Federal, João Carlos de Souza Brecha inclui informações do ex-presidente no sistema do Ministério da Saúde. Olha só, todo mundo jogou mil uma pedras em Bolsonaro. Não, olha só, a questão lá da carteirinha de Bolsonaro, disso, daquilo, outro, etc, tudo mais. E aí a Globo agora, para desmentir, ao longo da história eles falam o seguinte, não, que teve uma mistura de senhas, e aí só precisa botar o CPF, faz que a gente colocou o CPF errado na época, entrou o CPF de Bolsonaro, toda aquela lorota para no fim do dia falar, não, o cara meio que não fez isso, né, nem na carteirinha dele, nem na carteirinha da filha. Ganhou notinha de rodapé, mas quando acusaram o Bolsonaro, matéria, Jornal Nacional, veja só o que está acontecendo, meu Deus do céu. Enfim, olhando aqui, pelo menos agora tem o chat aí pra vocês me darem bom dia. Pense numa tristeza, que eu estou triste, meu Deus do céu. Como ficou bom o vídeo, não pude botar no ar. Mas continuando aqui. O Dilma tá na Europa, fazendo um monte de groselha. E vejam só, Lula se reúne com o ditador cubano e discute a revisão da dívida de Cuba com o Brasil. Conversar, bater um papinho, tentar resolver. Isso aqui tá no pacote, né? Quem elegeu o Dilma meio que já sabia que isso daqui tava nas possibilidades das coisas que iriam acontecer ao Brasil. Aí tá lá, a fonte se acompanha a conversa, afirmaram que o governo brasileiro vai revisar a dívida da ditadura castrista com o Brasil. E aí, gente, até coloquei no título, até esqueci de falar nessa introdução, tenho que parar de ficar me lamentando porque o vídeo deu errado. Folha de São Paulo soltou uma nota sobre o Foro de São Paulo. Agora o Foro de São Paulo existe. Olha só que coisa engraçada, hein? Essa nota aqui não é de qualquer jornalista. Foi feita pelo Comprova, que é o grupo aí de jornalistas do consórcio que se unem para fazer, né, verificação de fatos. E aí, no primeiro momento, achei engraçada essa nota, muita gente falou, mas da manchete, só que eu fui parar para ler, ela fica mais engraçada conforme você vai lendo. Porque fala assim, ó, a existência da entidade, no caso do Foro de São Paulo, e sua maneira de atuação foram alvo de críticas e de desinformação. Aí fala o seguinte: o Foro de São Paulo não é uma entidade política como um partido, mas reúne diversos partidos do Brasil e de outros países latino-americanos. Dessa forma, mesmo que indiretamente, o Foro tem alguma influência política. É importante lembrar que, atualmente, o Brasil é governado por um dos fundadores do Foro, o Dilma. O grupo é uma organização de partidos e entidades de esquerda de países da América Latina e do Caribe, fundada pelo Dilma e pelo Fidel em 1990. Vejam só, não é mais fake news, não é, não. E agora não é só que não é mais mentira. Agora a imprensa afirma com todas as letras que foi fundado pelo Lula e pelo Fidel. Olha só. Rapaz, como eram as coisas, hein? Na década de 2000, nem existia. Mas de jeito nenhum. Até 2010 era mentira. Quem falava isso daí era maluco. Aí depois de 2010, aí a imprensa meio que uma parte meio que aceitava que já existia, mas tentava
reduzir a importância. Agora não, agora existe para valer, já se sabe até o ano que foi criado pelo Dilma, pelo Fidel. E fala que a partir dos anos 2000, o foro passou a ser descrito não só como responsável pela guinada à esquerda, mas também como uma organização criminosa, segundo Olavo de Carvalho. E aí a Folha coloca como influenciador da direita e do bolsonarismo. Não é mais extrema-direita, não é ultraconservadorismo, né? Olha, eu também fiquei surpreso. Eu falei, rapaz, bicho, o que foi que aconteceu com a Folha de São Paulo? Aí a Folha fala o seguinte, que sem nenhum documento comprobatório, nenhum, Olavo tinha dito que tinha várias organizações do mal que fazem coisas erradas, além de partidos políticos. Quais organizações? A da Colômbia, começa com F, termina com ARC, e o MIR do Chile. Estou aqui ponderando porque eu não sei qual foi as palavras que puderam causar problema na versão original desse vídeo, que o vídeo está restrito. Simplesmente não consigo botar ele no ar. O original. Aí a própria Folha de São Paulo, que diz que Olavo fala sem provas, né, faz essas acusações sem provas, ele diz que o MR lá do Chile faz parte do Foro de São Paulo. Mas Olavo falou isso sem provas, mas ele faz parte. Não é porque ele não é mais um movimento malvadão, né? Desde 1988, né? Quer dizer, quando acabou o conflito, né? Com as ferramentas em 1988, o grupo já passou a rechaçar. Agora se tornou um grupo do bem, bacana. Mas e o outro? Com relação ao da Colômbia, o que começa com FAR, nunca houve participação oficial. Oficial não teve. Porém, mas, na Folha de São Paulo, o ex-grupo ingressou na política partidária, com o nome bacana, Força Alternativa Revolucionária do Comum, e em 2021 eles mudaram de nome para Comunes, é o nome do partido, e agora que é Comunes, agora oficialmente está no Foro de São Paulo. Chutou e acertou. E aí a nota sai falando que num período anterior tiveram alguns setores que questionaram o Olavo, né, porque até os liberais. Aí falava o seguinte, que se não me engano, isso aqui foi no início de 2019, o pessoal relativizava a importância do que realmente estava acontecendo. E aí diz que o professor de filosofia da UFRGS, fundador do Instituto Milênio, que atua na defesa de pautas liberais, o Denis Rosenfield, afirmou que o foro hoje é mais uma necessidade da turma aí da direita do que da esquerda. Olavo e sua turma vão brigar com quem? Com Rodrigo Maia? O pensamento deles funciona com base nessa conspiração de que tem um grande projeto de nominação. Gente, quem era Rodrigo Maia, senão o próprio candidato da turma do foro? Quem diz isso não sou eu. O Ciro Gomes concedeu entrevista para André Sadi, se eu não me engano, em 2019, se não foi em 2020, acho que foi 2019, onde Ciro Gomes explicava como a esquerda corria o risco de perder o controle da Câmara dos Deputados e Bolsonaro realmente tem um cara que apoiasse ele em 2019. E aí puxou o freio, puxou a orelha e falou, ó, tem o Rodrigo Maia, um cara bacana, um cara porreta. O pai do Rodrigo Maia se exilou, teve que ir pro Chile. Não sei se vocês sabem, o Rodrigo Maia nasceu no Chile. O Rodrigo Maia, inclusive, teve aquele grande embate com a turma da direita ali em abril de 2020, quando ele foi para a Espanha fazer o quê? Teve aquele tweet apócrifo da Embaixada da Espanha, que depois até apagaram, falando da discussão em torno de parlamentarismo sem presidencialismo. E o Rodrigo Maia também foi bater um papinho com o Sanches, né? O Pedro Sanches, que é do PSOE, que é um partido lá na Espanha, que é parceiro do Foro de São Paulo. Mas os liberais não entendem, né? Fazer o quê? Avançando aqui, ainda falando do Foro, essa postagem aqui do Ebert eu achei uma reflexão interessante, que ele fala assim, ó, a imprensa passou 10 anos fingindo que o Foro existia, outros 10 negando sua existência. Detalhe, a imprensa cheia de jornalistas filiados a partidos que são membros do Foro, né? Vários jornalistas, quem sabe, eles deixaram de escrever de propósito. Com o avanço da internet, quando não deu mais para negar, passou a minimizar sua importância. Uma das organizações políticas mais eficazes do mundo valeu-se de ser discreta. Elegeu vários presidentes na América Latina, sem internet. Mas quem sabe de política é a direita histriônica do combate virtual, que vende curso de política e não arruma voto na esquina. Barulho de internet tem valor em eleição de presidente que não leva deputados a reboque. Em pleito municipal é aperto de mão, olho no olho, saliva e sola de sapato.
Sem voto no município, onde está a base concreta da política, grupo nenhum faz frente ao fisiologismo político. O Herbert ele pegou a questão do Foro de São Paulo para trazer uma reflexão para as pautas locais. Porque tem muita gente que às vezes fala, temos que combater o Foro de São Paulo, tem que fazer isso, aquilo, outro. Isso é bacana, isso é importante. Isso não é disputa nacional para a presidência, isso, cara, isso move o Brasil. Só que tem também eleição local, e a gente tem que também pensar na adaptação do discurso e adaptação da articulação para conseguir avançar por esse tema. E aí, o nosso Jair Messias Bolsonaro falou o seguinte: Bolsonaro disse que cogita disputar a presidência em 2026 se ele estiver elegível. E a nota falava assim, lógico que eu não quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, estou pensando em me candidatar a vereador do Rio de Janeiro. Não acho que Bolsonaro seria candidato. Qual o problema? Não é demérito nenhum. Eu acho que Bolsonaro, inclusive, ele faz essa fala para estimular as pessoas. Galera, se joguem na política. Vocês aí que têm um bom coração, que têm um propósito, que quer ajudar as pessoas. Cara, a política pode ser um meio. Ser vereador não desmerece ninguém. O próprio Bolsonaro estaria disposto. Em 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se for essa vontade do povo, a gente vai disputar novamente a presidência. E aí, falando sobre a sua elegibilidade ou inelegibilidade, a Folha de São Paulo soltou essa nota, mais especificamente a Mônica Bergamo, no final da noite de ontem, onde ela fala assim, governo Dilma e PT temem bolsonarismo mais forte sem Bolsonaro. Palavra da Mônica Bergamo. Ela coloca 2 pontos, mas eu acho que ela não está vendo talvez o principal ponto. Na verdade, tem um terceiro ponto na nota, que é uma consequência do segundo. Ela fala assim, em primeiro lugar, Bolsonaro acabaria virando uma espécie de vítima, né, um grande mártir da direita, e eu acho que isso vai acabar acontecendo. Sem o risco de Bolsonaro voltar a comandar o país, o bolsonarismo poderia voltar a atrair eleitores antipetistas que passaram a rejeitar o ex-presidente por cair na narrativa da imprensa. Eu não li o subtítulo, no subtítulo ela coloca assim, em público eles festejam, mas no privado existem alguns temores. Na minha concepção, ele ainda fala o seguinte, né, que outro problema seria porque sem Bolsonaro é mais fácil de aparecer o nome com menos rejeição, isso, aquilo, mas é só um desdobramento do segundo. Agora, outro ponto que eu acho que não entrou nessa análise é o quê? Pensa o seguinte, uma vez que não tem mais Bolsonaro, qual é o impedimento da terceira via começar a colocar as garrinhas de fora para fazer frente ao Dilma? Não tem mais Bolsonaro. Qualquer um que ganhar que não for Bolsonaro, em tese, né, muito em tese, estaria de boa. E Bolsonaro vai meio que lhe transmitir os votos. Então, pode ter algum tipo de polarização que não seja com o Dilma, porque tem que ser o Dilma. Se for Bolsonaro, tem que ser o Dilma de qualquer jeito. Então, perceba como o cenário fica melhor pro Alckmin. Não acho que ele ia botar as garrinhas de fora agora, mas quem sabe no final de 2025, ainda mais se o Dilma não quiser ser candidato, se for Haddad, se for qualquer um outro da turma aí do PT. Aí, gente, essa postagem, já falei para vocês desse cidadão, Gustavo Castanhon, um cara da esquerda, filiado ao PDT, um cara da esquerda está falando assim, traição do dia. Governo Lula começa a privatizar florestas. É isso mesmo que você ouviu. Obrigado, Marina, obrigado, ONGs. O que seria do Brasil sem vocês? Convite. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, convida para a cerimônia de lançamento da primeira concessão para a recuperação florestal. No evento também será assinado pela ministra Marina Silva o contrato de concessão da Floresta Nacional de Humaitá, no estado do Amazonas. Aconteceu, né? Foi dia 22. Quem diz é a esquerda. Mano, só colocou, ele tá falando que isso aí seria, né? Privatização das florestas, porque todo o pessoal cuidar aí do reflorestamento. Aí, olha as ideias que já começam a correr no Brasil. Cidade de Rondônia aprova a primeira lei que garante direitos a um rio com direitos. A manter o seu fluxo natural, nutrir e ser nutrido. Renato até brinca. E quando o rio terá direito ao Bolsa Família? Ai, ai, ai. E aí vamos pro segundo tema. Estou tentando aqui me dar uma empolgada. Lê aqui os comentários de vocês. Agora é ao vivo em cores. É isso mesmo. Vamos que vamos, gente. Fui lá para ver a íntegra do discurso do Dilma, né? Tá lá em Paris, falando um monte de groselha. Valeu a pena ter olhado. Porque, mais uma vez, ele fala algumas coisas que eu acho que são bem preocupantes. Olha só aqui, abre aspas. Então, se não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira? E por que vira uma brincadeira? E quem vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos.
Quem que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem cumpriu as decisões da COP15? Quem cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Então, peraí, não é para ter o Congresso não pode rejeitar, o Congresso tem que aceitar a todo custo o que o Dilma mandar. Para quem tiver com dúvida, tem outra postagem da Voz do Brasil que eu já vou mostrar, que isso fica ainda mais claro. E não é a primeira vez que o Lula fala sobre isso. Lá no G7 ele também falou, né, que pô, a ONU tem que ter poder de decisão, porque depois chegando no Congresso Nacional eles não conseguem avançar. E aqui quando ele fala essas instituições, ele está se referindo a essas instituições multilaterais. Em outra fala ele fala o seguinte: se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, não iremos aprovar. Mas como assim, bicho? Não é para o Congresso aprovar, não é para ter mais o Congresso. Em outra fala, mais uma vez, é por isso que temos a volta do protecionismo. Quem é que não se lembra da discussão do G20 quando a gente discutia para evitar o protecionismo? Quando a gente discutia que os países ricos teriam de fazer investimento nos países em desenvolvimento, nos países pobres, o que aconteceu? Os países ricos voltaram a fazer protecionismo. É porque eles sempre fazem. Eles nunca vão deixar de fazer. Eu acho que o Dilma assinou um atestado de eu sou bocó, eu fui passado para trás. Me enganaram. Ele está contando como que ele foi enganado. Óbvio que vai ter. E pessoal, olha só, às vezes o protecionismo, ele não é você colocar algum tipo de taxa relacionado a algum tipo de mercadoria. Não, pode ser coisa mais simples. Você pode, por exemplo, subsidiar algumas coisas. E o subsídio também, às vezes, não é nem dar dinheiro. O subsídio pode ser renúncia fiscal. Por exemplo, você cria uma área onde as empresas podem vir se instalar sem pagar imposto. E com isso, gerar empregos. Quer um exemplo? O governo de El Salvador, ele criou uma espécie de zona franca, falou, ó, pode vir aqui as indústrias de ponta, se instalar, não vão pagar nenhum tipo de imposto. Mas o que o governo ganha com isso? As pessoas vão receber salários, as pessoas vão conseguir melhores empregos, e esse dinheiro, as pessoas vão fazer compras, a economia vai girar, serão novas obras. Então, o governo ganha de forma indireta. É capaz do governo ganhar ainda mais, porque do jeito que já está, tá ali. Mas agora vem mais indústrias vão estar naquela nação. Você vê que a gente. Você vê que, né? Hoje eu estava escrevendo um tema, um subtema do Atlas, do mês de maio, e aí estava comentando sobre o novo consenso de Washington. A notícia sobre isso, não novo, que o BD mudou. E o que é que mudou? É que não dá mais ficar pensando nessa globalização como era, né? Você produzir em qualquer lugar. Não. Você tem que trazer a indústria para o seu quintal, para suas fronteiras. Olha a preocupação, o fortalecimento da indústria nacional. O BD está falando isso. E aí falando que tem alguns setores, né, que são estratégicos. Você tem que fazer esse tipo de reforço. E a notícia que está logo em seguida é falando do Macron, que também em discurso falou, pô, temos que voltar a olhar para o Made in Europe, né, feito na Europa, inclusive conclamar pessoas também para dar algum tipo de ajuda. Deixa eu até ver aqui, ó. Passei aqui, a visão periférica pegou. Minha família te acompanha aqui. Valeu demais, Jonadak. Valeu demais. Aqui nós vamos foi um negócio verde, chama minha atenção. Aí, gente, tá todo mundo apontando nessa direção, que tem que fazer alguma coisa, tem que trazer as indústrias. E o Dilma quer continuar se enganando. Não, não, vamos parar com. Ele quer dar um exemplo. Ele vai continuar dando 1001 exemplos. E quantas pessoas vão seguir esse exemplo? Eu acho que quase nenhuma, né? Mas tudo bem. Aí, como falei para vocês, para não restar dúvidas, a Voz do Brasil é necessária uma nova governança global. A ONU tem que estar fortalecida, a outra geopolítica. É preciso a gente renovar a direção da ONU para que a gente possa ter um organismo multilateral com poder de decisão. A ONU manda, a gente segue. Deputados, para quê? Porque deputado é inútil. Eu fico até triste de ver o Lula tratando o legislativo brasileiro dessa forma. É doloroso, doloroso. Mas tudo bem. Aí veja só. Ontem a CNN teve uma entrevista bem engraçadinha mesmo. CEO de Fundo Ambiental. Nenhuma política beneficiará o mundo sem Brasil engajado. É o que ele diz.
O CEO do Global Environment Facility, Carlos Manuel Rodrigues, afirma que o Brasil é um país absolutamente central, olha a palavra, central para o sucesso das políticas ambientais do globo. Não haverá nenhuma política ambiental que gere benefícios globais sem o total comprometimento e engajamento do Brasil. O Brasil é o centro. Então, assim, até essa força de geopolítica que poderia estar sendo exercida, não tem. No final, acaba se tornando uma espécie de entreguismo. O Jeff está aqui para mostrar o país nesse esforço, nessas iniciativas, é por isso que estamos fazendo o nosso encontro anual no Brasil. Este é um país onde podemos mostrar o impacto da contribuição ambiental multilateral e do apoio financeiro. É a primeira reunião no Brasil, sempre foi feita em Washington. O GEF é o mais antigo fundo multilateral de financiamento, foi criado durante a Rio 92, com sede em Washington. Todas as reuniões anteriores do Conselho foram feitas na capital americana. É a primeira fora delas e no Brasil. A reunião da semana que vem em Brasília inaugura a fase mais internacional desses eventos. O CEO do GEF comentou ainda sobre a importância da COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Iremos falar desta cidade algumas vezes ao longo dos próximos minutos. O evento vai acontecer em 2025, em Belém do Pará. Acho que a COP30 vai fechar o ciclo, conectando a ação contra as mudanças e a ação para a manutenção da biodiversidade. Olha a importância que toda essa turma está dando para a COP que vai ocorrer no Brasil. Será uma COP épica, edição número 30, dentro da Amazônia. Aí eu quis trazer só uma pergunta que fizeram a ele, uma resposta. Esta é a primeira vez que ocorre fora de Washington. Por que no Brasil? No momento em que os países têm duvidado sobre a cooperação internacional, sobre a eficácia do multilateralismo, o que é uma organização multilateral? Até pensei aqui. Minha visão periférica tá demais, viu? Kim, não quero mudar tua pauta, mas se possível, processo de Bolsonaro, se a direita vai se dividir muito? Cara, não sei se a direita vai se dividir muito. Acho que a divisão que tá, ela meio que vai continuar, porque já é o processo do debate que tá tendo aí na rede social. Já tem uma espécie de tentativa de descolamento dentro da direita em si, então vai acabar tendo algum tipo de briga. Agora, o ponto de descolar completamente, não sei mesmo, acho que não. Acho que vai continuar tendo essas mini briguinhas que sempre tem. Mas voltando para cá, gente, ó. Eficácia do multilateralismo. São essas organizações, diversos países estão nela, mas ela está lá em cima. Existe uma hierarquia, né? A decisão de cima para baixo. É uma concentração do poder, quase uma concentração de um poder a nível de globo. O mundo está colocando esse xeque, que é exatamente as discussões que a gente está trazendo em vídeo, exatamente o que até a embaixadora da França escreveu lá no Estadão, falando, pô, cara, o mundo está passando um momento assim de certa quebra, né? Vários blocos estão aparecendo, emergindo por aí, né, dentro do debate. Organizar um país que já provou usar os recursos do GEF de forma estratégica, de forma transformadora, é um recado muito bom para muitos países. Além do fato que o novo governo proporcionará parceria com a liderança global. O governo daí do Dilma, que vocês viram lá, né, está defendendo exatamente isso, o fortalecimento do multilateralismo. Gente, muito obrigado, mas não precisa ficar dando essa não. Tô meio que triste, mas muito obrigado mesmo. Vocês até animam o meu dia, de verdade mesmo. Com esse carinho aí de mandar essa ajuda e depois tá tendo que gravar pela segunda vez. Nossa, o primeiro eu tava tão empolgado. E aí que a gente começa o dossiê mesmo pra valer. Acho que vocês vão gostar. A gente vai fazer até uma viagem na história do Brasil. Uma amiga minha me mandou isso daqui e perguntou. Na verdade, ela mandou vários links. Ela não falou nada. Mandou vários links. E mandou uma imagem que era do PSTU. Aquele partido de esquerda, de extrema esquerda. Ele assim, o PSTU. Socando a bolacha no Dilma. Eu falei, rapaz, tem uma coisa aí acontecendo, viu? Lá vai alguém aqui, ó. Lá vai o que eu. Tá, pô. Valeu demais também, Rogério. De coração mesmo. Valeu demais. Aí, eu vi a imagem do PSTU me questionando a forma como o Lula estava lidando com essas questões internacionais ligadas à Amazônia. Eu vi essa imagem, né, que ela mandou. E aí tinha o link do Wikipédia. Eu fui clicar no link do Wikipédia. E era essa página aqui, ó. Instituto Internacional da Ileia Amazônica. E estava falando, né, abreviado por IIHA. Foi uma proposta com a tentativa de internacionalizar nossa querida floresta. Olha só o que nós comentamos ontem. Só que qual a diferença?
envolvendo órgãos internacionais como a Unesco. Eu falei, não, tu vai querer me falar que a ONU tentou fazer isso? Eu falei, será que isso aqui faz algum sentido? Aí no fim da nota, eu coloquei ali embaixo, tem as referências de onde ele tiraram essas informações. E é um texto da Nature, revista internacional extremamente reconhecida, de 1949. Mais especificamente em 1º de janeiro de 1949. Olha quanto tempo a turma anda aprontando com o nosso Brasil. Vocês aí vocês estão de um coração muito aberto, gente. Sério mesmo, fico lisonjeado. Muito obrigado, Dalmo, de coração. Muito obrigado também, Alexander. Muito obrigado mesmo. Queria estar mais empolgado hoje. E aí, vamos lá, gente. A gente vai voltar. A gente vai começar na década de 40, mas a gente vai dar uma pinceladinha nos idos de 1920. Não sei se vocês viram que está no dossiê, né? O homem contra o Dilma e contra a ONU. Mas não é a Unesco. A Unesco é agora. A gente vai voltar em 1920 contra a ONU. As coisas engraçadas sobre a história do Brasil que provam como, às vezes, não conhecer a história é algo extremamente problemático. Inclusive, provam como a história ela se repete. Depois que eu descobri, véio, jornal antigo, a coisa tá ficando muito engraçada. Peraí. O Junadak já bateu a live do Dilma. Valeu demais. E o Maurício Bravin, que foi nosso promediário. Valeu demais, mano. Valeu demais de coração mesmo. Aí, veja só. Jornal do Comércio. Manaus, esse é o Jornal do Comércio do Amazonas, 12 de março de 1947. Eu acho que não deve ter ninguém aqui nessa live dessa idade. Talvez alguém que nasceu mais ou menos nesse período. Puxa, aqui também, ó. Valeu, Laiana. Muito obrigado mesmo, minha irmã de coração. Aí, veja só. Ali a página 1. Na página 4 desse jornal, na parte aqui de baixo, olha que matéria engraçada. Organismo Internacional para o Estudo da Região Amazônica. Dando aqui um zoom nela, né? O subtítulo eles escreveram errado, mas o texto tá certo. No subtítulo eles escreveram Onesco, em vez de Unesco. Vamos nós ali nessa matéria. Que história é essa? Que estudo é esse? E 47. Intensa pesquisa climatológicas, biológicas e antropológicas em toda a região. Paris. Neste momento, um dos fatos que mais atraem a atenção de naturalistas e etnográficos de quase todas as nações do mundo é a mobilização a que a Unesco está procedendo para organizar o Instituto Internacional da Ileia Amazônica. Olha que engraçado, gente. Organismos internacionais se reúnem em Paris para discutir sobre a criação de um instituto, né, para cuidar do clima. Onde é que o Dilma está agora? Em Paris, né? Ah, que baita coincidência. Aí falava lá, né, o entusiasmo com que o projeto de criação foi aprovado pela Conferência de Paris mostra que está destinado a ser uma das grandes realizações científicas após aí o conflito, amplo espírito de cooperação internacional. E aí, fala que um cientista naturalista acorda, há 15 anos, né, fez demonstrações científicas lá em Birmânia, foi chamado pela Unesco para tornar parte das reuniões preparatórias que irão se realizar em Belém. Belém, a mesma Belém que vai ter o COP. Olha só, a discussão começa em Paris, mas vamos fechar, vamos arrematar em Belém. Em Belém as coisas se conectam. Em Belém as coisas, exatamente o que o cara falou, né, o cara do Jeff. Essa Copa vai ser definitiva. Primeira ideia. De onde que partiu essa ideia sensacional? Veio de um brasileiro. O delegado brasileiro da ONU. Da Unesco, na verdade. Professor Paulo Carneiro. Ele vinha bastante tempo pensando no instituto que despertasse internacionalmente o interesse pelos estudos diretos da Amazônia. Ai. O professor Carneiro, que fez alguns anos pesquisas originais sobre Guaraná e o Curari, antes de apresentar seu projeto à Unesco, já havia feito um primeiro esboço de um instituto para estudos amazônicos destinados a receber sugestões no Brasil. Com essa experiência, ele pôde de uma forma prática e útil a ideia inicial do Instituto Internacional de Ileia Amazônica. Foi em junho de 46 que, em Londres, disse-nos o professor Carneiro, sugeriu à comissão preparatória dessa Organização das Nações Unidas a criação do Instituto Internacional da Ileia Amazônica. 1946. Junho de 46, esse cidadão teve essa brilhante ideia. Olha, eu botei até de volta.
Brilhante ideia. Valeu demais, Luciano. Valeu demais, Alexander. Teve essa brilhante ideia. Aí, em outro jornal, Diário Carioca, Rio de Janeiro, quinta-feira, 5 de junho de 1947. A parte de baixo aqui do jornal. Debate sobre o futuro internacional da Ilha Amazônica. Reuniu-se a diretoria do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. Aí falava, ó, realizou-se no Salão de Conferências do Itamaraty uma reunião da diretoria do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, durante a qual o senhor Paulo Carneiro, representante do Brasil na Unesco, expôs a proposta feita a essa instituição sobre a criação do Instituto da Ilha Amazônica e a recomendação da Subcomissão de Ciências Naturais à próxima conferência da Unesco para a criação desse órgão. As sugestões formuladas nesse sentido serão submetidas à Conferência dos Países Amazônicos a realizar-se em agosto próximo em Belém, a qual participarão, além dos países amazônicos, a França, Grã-Bretanha, Países Baixos e Estados Unidos. Só faltou chamar a Alemanha para fechar aí o pacote, né? A Holanda, recentemente, os deputados mandaram aquela cartinha para o Pacheco, né? Foi um Pacheco, não aprova o marco temporal. E os parlamentares da Alemanha também. Você vê, isso aqui em 47 ainda. Aí o tempo passa um pouco. Aqui agora a coisa já começou a mudar. Obviamente a gente sabe que isso não aconteceu, porque até hoje a Amazônia continua sendo no Brasil. Mas é engraçado entender alguns processos. Essa nota aqui é do dia 20 de março de 1949, Diário de Pernambuco, contra um Instituto Ilha Amazônica. E ele já falava assim, ó, a minoria na Assembleia Estadual obteve grande vitória, aprovando a indicação que reconhece a atentatória à soberania e independência e o plano da Unesco, bem como a atitude tomada a respeito pelos senhores Arthur Bernardes e Nogueira Mata. A indicação pede que não seja ratificado o acordo que criou o Instituto Internacional e que envie o mesmo ao Estado-Maior do Exército. Não obstante, a defesa feita em torno da matéria, pelo líder da maioria, a indicação foi aprovada por 14 contra 10. A indicação diz que a atitude da Assembleia visa interpretar os sentimentos e aspirações do povo e tem em vista os exemplos históricos de outras nações que foram ameaçadas em sua independência ao aceitarem proteção semelhante. Adianta que a criação do Instituto é uma ampliação do golpe já tentado há 30 anos, quando Epitácio Pessoa, apoiado por Lloyd George, evitou a internacionalização da Amazônia. Ou seja, olha só, um jornal de 49 está falando que 30 anos antes teve uma treta gigantesca. Valeu demais, Michael, de coração mesmo. Valeu demais também, Ademar. E deixa eu ver se eu pego aqui. Valeu demais também, Kátia, de coração mesmo. E a Luciano tinha colocado aqui. E tem aqui também, ó. O Solov Machado. Muito obrigado. Aí calma, que as coisas vão ficar interessantes. Isso aqui não avançou. Como não avançou, a gente tem que pelo menos tentar. Por que isso aqui não avançou? Por que isso aqui foi barrado? É uma pergunta interessante. Como foi o processo na época? Quem foi que se levantou contra isso daqui? Qual lado da política brasileira? A direita, a esquerda? Quem que foi que se levantou contra isso? Vamos ver as notas. 8 de fevereiro de 49, Jornal do Comércio. Ali embaixo está ali, ó, uma notinha. Canto inferior direito. Um instituto significaria a internacionalização, bicho. Vai dar errado. E a nota falava assim, ó, continua intensa a repercussão do parecer do deputado Arthur Bernardes, dado na Comissão de Segurança Nacional. Vejam só como são as coisas. Naquele momento tinha uma comissão na Câmara só para discutir sobre sistemas nacionais. Os jornais locais vêm examinando o assunto, né, condenando de forma veemente, pois significaria praticamente a internacionalização da floresta. Procuramos, a propósito, fazer uma enquete entre os representantes da região na Câmara e no Senado. E vejam só. Entretanto, tivemos frustrado o nosso intento, pois parece incrível que, embora sendo o assunto de transcendental importância, somente o deputado Antônio Maia tinha conhecimento do parecer, já o tendo lido, mas sem formar opinião. Outros nem conheciam o assunto, outros não tinham tido tempo de ler o projeto, nem o parecer, porque eram muito grandes. Não parece o cenário que a gente vê agora, tipo na CPI das ONGs? Um assunto de importância para os meus olhos gigantesco. E não tem ninguém prestando atenção. Mas o cara tá lá, o relator, o Arthur Bernardes, ele falou, bicho, olha só, é importante, pô, presta atenção, presta atenção. Valeu demais, Antônio. Não é membro. E você nem lê esse nome aí, velho. Muito complicado.
essa letra aí, alfabeto cirílico. E o que a Nádia falou? Que a minha mãe vê você todos os dias. Você ajudou um momento muito difícil e eu sempre quis te agradecer. Muito obrigado pelo seu trabalho e por seu aluno nesse tempo sombrio. Então, eu que agradeço vocês por todo o apoio e tá junto comigo aqui todos os dias. Veja como são as coisas. Turma criticando, rapaz, cadê o legislativo se debruçando sobre os assuntos de importância nacional? Antes que eu esqueça. Sugestão: cabeleca em vez de careca cabeludo. Vou tentar lembrar o cabeleca. Mistura, né? Deus te abençoe, Deus, nossa nação, nossas famílias, aqueles que têm coração bom. Temos visto nosso país pro buraco com a força do comunismo e a turma da esquerda. Não ficamos em nossa fase aguardando o pior. Vamos às ruas. E o Johnny Nish também mandou um grande salve aqui. Em outra nota, de 6 de outubro de 49, essa nota é engraçada. Ameaça à segurança. Falando aí sobre a questão da ILEA. A Comissão de Segurança da Câmara, em sua reunião ontem, tratou da mensagem presidencial que submete à aprovação do Congresso Nacional a convenção referente à criação do Instituto da ILEA. O relator da matéria, o senhor Arthur Bernardes, reafirmou o seu conhecido ponto de vista sobre o assunto, manifestando-se contra a criação daquela instituição nacional. Não, de jeito nenhum. Não vai. O cara estava lá, irredutível. O relator, tá vendo aí? Veja como um deputado naquela época pegou, botou debaixo do braço, mesmo a turma não dando muita atenção, ele levou o tema à frente, falou, não vai. Lembra até Bolsonaro, né, naquela época da história do kit, tema do kit, que foi assunto aí na eleição de 2018. Aí, gente, essa nota aqui é muito engraçada, porque ela mostra, muitas vezes, como alguns setores, e aqui é uma revista liberal, essa revista é liberal, uma revista bem feita, você vai ver até a qualidade. Olha o tamanho das letras, em diferença com esse jornal aqui, ó, todo troncho. Olha que negócio aqui bem feito, ó. Liberal sempre tem dinheiro. E aí, isso aqui para mim mostra muito, por exemplo, a imprensa hoje em dia, essa nota vocês vão ver, a forma como eles lidam com temas que eu acho que falta, sabe, um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de dengo na hora de falar, de comentar. São seríssimos mesmo para valer. E aí tava ali, né, o observador econômico e financeiro. Essa aqui eles vão falar, rapaz, deve ser a Rede Globo da época. Aí falava, eles iam começar com uma pergunta, né, uma matéria longa sobre o tema, né, uma grande análise. Aí ele perguntava, mas é perigoso para quem? Para a segurança nacional? Tem certeza? Esse projeto aí, esse instituto de Leia, isso é ruim? Ruim para quem, rapaz? Para de maluquice. O deputado Arthur Bernardes convocou sua comissão para a reunião e segredava a cada membro para assunto mais grave que o petróleo. Tá até cortado. Na época eu estava dando aquela campanha do petróleo é nosso, petróleo é nosso, petróleo é nosso. Ops. Petróleo é nosso, coincidência. Mapa dos principais recursos corresponde às áreas de proteção indígena. Pois é, Antônio. Baita coincidência. Teve aqui também um grande salve da Elizabeth. Muito obrigado, minha tia, de coração. E o Augusto, que é o nosso Good Morning Brasil. Década de 70, integrar para não entregar. Isso aí. Aí, estava tendo aquela campanha, o petróleo é nosso e tudo mais, vamos lutar pela soberania nacional, nossas riquezas. E o cara tá falando, gente, olha só, a questão lá da floresta é mais importante ainda do que o petróleo. Aí falava mais ou menos assim, né? Dava importância sempre no assunto, da ordem do dia da sua comissão. O assunto era a convenção do Instituto, e ele leu o seu parecer, né, o seu super parecer bombástico, demonstrando absoluto desconhecimento da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Fez uma série de afirmativas que visam apenas despertar a suspeita em torno de uns projetos mais importantes da Unesco. Olha só, um deputado brasileiro que ousa criticar a tão bondosa Unesco. A Unesco que não faz nada de errado, gente. Parabéns, que seu trabalho é impecável. Você me representa, sou sua fã. Muito obrigado, Elisângela, de coração. Você vê isso aqui? Hoje vocês conhecem muito bem esses organismos. 1949, como assim você questiona a Unesco? Como assim, deputado Arthur Bernardes? A repercussão não podia deixar de ser a maior possível, não apenas no Brasil, mas no exterior. Como é que o próprio Brasil tanto pediu, tanto debateu, etc, tudo mais. Aí agora, né, o cara tá falando o seguinte, ó,
ele vinha repudiar o projeto da Unesco como suspeito de imperialismo, de penetração estrangeira e de violador da soberania, etc. Esse cara deve ser um maluco, né? Querendo transformar o Brasil numa pária internacional. Até lembra o período Bolsonaro. Contaminado pelo terrível vírus do imperialismo, palavra que estava na moda, para tudo quanto se quer combater hoje no Brasil, Arthur Bernardes investe contra os que louvam o projeto. Aí, veja se não é exatamente o padrão atual da imprensa. Quando eles querem avançar com a ideia, eu vou até olhar aqui, ó, só bota um joinha, um sim. Ele não fala assim, não, olha só, Bolsonaro é contra isso, mas os especialistas, os professores, os cientistas falaram que isso é bom. Não é o que a imprensa faz hoje em dia? Aí você vê, ó, ele esquece que além dos professores, citar vários professores, todos os delegados do Brasil na Unesco, né? Nossa, quem tá na Unesco hoje no Brasil? Felipe Neto. O Conselho Nacional do Índio também é a favor, é tipo a FUNAI hoje em dia. Nossa, quem poderia imaginar que eles estavam a favor desse projeto? Um grupo de gente dedicada e devotada que apoiou entusiasticamente o projeto da ILEA. Aí, o Jornal Liberal, deixa eu ver aqui, ó. Quem sugere que faça uma pesquisa sobre o projeto Radan, foi executado no início dos anos 70. Ótimo dossiê. Vou tentar dar uma olhada. A Thaís fala, bom dia, sobrinho. Já estava com sida abstinência para o vídeo. Gostaria de agradecer. Muito obrigado, minha tia. Alexandre, esse aqui do Alexander. E tem o Daniel. Obrigado por tudo, força. Eu que agradeço vocês. Vai ter alguma coisa aqui? Eita, aqui, ó. Fala, Kim. Parabéns. Tem me ajudado a abrir os olhos muitas pessoas nessa rede Pio diária. É isso aí. Unidos venceremos. Teve aqui também o Geraldo. Eu que agradeço vocês todos. Aí veja. Se lembram que em março de 2019 já saíram a primeira matéria, na época no Estadão, falando que a turma de Bolsonaro parecia os jacobinos. A turma, meu Deus do céu, de gente revoltada com as pautas malucas sem pé nem cabeça. Pois bem, os liberais estavam falando que esse cara lá, o Bernard, na época, era um maluco, né? Falou assim, o parecer do Bernard deixa um jacobinismo terrível que não temos receio de classificar como anti-brasileiro. A onda de desconfiança que ele tenta aí, né, contra o Unesco é absolutamente injustificável. Não faz nenhum sentido. Não são ingênuos cientistas em Brasil desavisados. Não. Não, esse cara tá muito louco, pô. Esse cara tá muito louco. Veja só, gente. O cara botou o negócio debaixo do braço e incomodou. Incomodou. E ficou batendo na tecla. É um dos poucos nomes que aparece nas pesquisas que eu fiz nos jornais. Óbvio que ele precisou de apoio de outros deputados. Mas veja como um cara que capitaneou o negócio, foi, bateu na tecla, conseguiu impedir uma coisa. Você já imaginou se isso aqui tivesse avançado? Nesses 50 anos, o que é que não estaria... 70 anos, né? O que é que estaria acontecido no dia de hoje? Aí depois fala assim, ó, o Instituto lá, né, pô, sem ferir a soberania nacional, sem qualquer perigo, né, para o nosso futuro, vai trazer uma cooperação ordenada. A cooperação que já existe há muito anos, só que é desordenada. Querer ver nesta cooperação desejos imperialistas, pô, é a mesma coisa que desconfiar dos militares. Olha que analogia de maluco. É sem dúvida nenhuma praticar um jacobinismo. É doido. Esse Arthur Bernardes é um cara maluco. Contra a absurda pretensão de uma cortina de ferro para o Brasil, é que se levantam todos os que desejam o progresso para o Brasil. O progresso perdeu, né? Graças a Deus. Não serão os argumentos realmente pueris do Arthur Bernardes os que destruirão a oportunidade, como a do Paulo Carneiro, cientista que é orgulho não apenas do Brasil, mas do mundo científico. Com apoio, olha só, de patrícios empenhados na mesma tarefa e dos homens de boa vontade que se reúnem sob a bandeira humana da Unesco. Patrícios são o quê? É pessoas muito bem de vida, né, abastadas, os mecenas. Hoje em dia a gente não tem aquelas fundações, aquelas ONGs internacionais que ajudam, né, com cacauzinho. Você percebe como a história ela vai se repetindo o tempo todo? É sempre pessoas com bom coração e muito dinheiro no bolso, tentando fazer com que coisas vão avançando, e normalmente sempre alguma voz sozinha que tenta se levantar para fazer algum tipo de resistência. Aí aqui é a foto do Arthur Bernardes. Valeu, Elated. Valeu demais, Eric. Tô muito junto e misturado. Cadê? Valeu, Sidney. Kim, obrigado por sair do trabalho. O Brasil tem muito a ganhar com pessoas como você. Eu que agradeço todo o carinho de vocês mais uma vez. Aqui, pronto. Vamos voltar.
Aí eu fui olhar, né, pra saber quem era esse cara. Arthur Bernardes. Faleceu em 55, não é mais deputado, né, óbvio. E esse PR aqui não é presidente, era o partido. A gente no Brasil nós já tivemos um partido republicano, não republicanos do Marcos Pereira, aliado do Lula, não. Partido republicano. A gente vai falar desse partido. Só que antes, eu fui pensar mais um pouquinho, gente, e para minha surpresa, esse Arthur Bernardes, deputado, tinha sido o nosso Arthur Bernardes, 12º presidente do Brasil. Após ser presidente do Brasil, ele foi deputado, aí ele foi caçado lá em 30, na época do Estado Novo, etc, tudo mais. Eu até assisti uns vídeos para conhecer um pouco mais. A esquerda odeia esse cara, fala que foi o pior presidente da história, que perseguiu, etc tudo mais. Ele combateu a coluna Prestes, que era meio que um grupo de esquerda também. Então, aprender apenas... Eu parei para ver só os vídeos. A turma da esquerda odeia esse cara. Não sei se é porque a esquerda odeia que ele também vai ser bom, né? Não sei, que é bem complicado julgar esse assunto assim, principalmente do passado, sem conhecer, que também tinha uma galera assim muito biruleibe das ideias. Mas enfim, o cara tinha sido presidente do Brasil. Você vê que, querendo ou não, ainda que ele tenha feito várias coisas extremamente questionáveis, eu acho que essa questão da ILEA, desse parar esse instituto que queria ser criado no Brasil, eu acho que isso foi uma iniciativa positiva. Agora, se ele cometeu vários outros erros, aí tem que estudar um pouco mais da história. Mas veja como é interessante da história. Veja, sei lá, o cara que já foi presidente do Brasil um dia. Eu não sabia nada de quem foi Arthur Bernardes. Esse período da história, quem que estuda? Ele foi presidente entre 1923 a 1926, se eu não estou enganado. Aí, olha que engraçado. Ele foi o pioneiro da siderurgia em Minas Gerais, se preocupava já no desenvolvimento da indústria nacional e sempre bateu pela ideologia nacionalista e defesa de recursos naturais do Brasil. E realmente isso é uma verdade, como você vê essa questão aí do Instituto ILEA. Aí eu achei duas coisas engraçadas. Ó. Ele fundou a Escola Superior de Agricultura e Veterinária em sua cidade natal, Viçosa, que viria a se tornar a Universidade Federal de Viçosa. Fez alguma coisa pela sua região. E aí eu fiquei de boca aberta. Falei, rapaz, não acredito. Ele retirou o Brasil da Liga das Nações em 26. A antiga ONU, né? É o que era antes de ser a ONU. E por que ele tirou? Aí eu falei, rapaz, eu nunca tinha escutado essa história. Que história é essa, rapaz? Vamos dar uma olhada. Aí eu pesquisando, Getúlio Vargas, foi escrito pelo Eugênio Vargas Garcia. E, em linhas gerais, de forma bem direta, ele fala assim, que o Brasil foi um dos membros fundadores da Liga das Nações, só que em 26, Arthur Bernardes, ele retirou da organização. Não, tirou fora. Não, vai meter não. Depois dele ter recusado o pleito por um assento permanente no Conselho. O que é que o Dilma, o que é que a esquerda sempre quis? Não queremos ter um assento permanente aí no Conselho de Segurança, lá da ONU. Esse cara não contou, mas não ficar mais não. Eu vou embora. Sabe que o cara teve, mais ou menos, a coragem de romper. Falou, não, vou romper. Não vou aceitar mais as coisas como estão sendo feitas, não. A turma da esquerda disse que ele brigava muito sem necessidade. Talvez fosse verdade. Aí depois fala assim, ó, o governo Arthur Bernardes fez da campanha do assento permanente a sua meta diplomática fundamental, conscientemente perseguida desde 1923 pelo seu ministro das Relações Exteriores, José Félix Alves Pacheco. O objetivo principal era assegurar a continuidade da presença brasileira no órgão máximo da Liga, ameaçada pela pressão crescente dos outros países que buscavam uma vaga no Conselho pelo voto da Assembleia. O cara teve coragem de dizer não os grandes organismos multilaterais da época. Aí, como eu falei para vocês, que o PR não era de presidente só, né? Era de Partido Republicano. E aí eu fui dar uma olhada para tentar entender. E eu também achei engraçadinho algumas coisas. Porque falava assim, ó. O Partido Republicano foi fundado por Arthur Bernardes, ex-presidente, em 1945. E ele tentou agrupar os ex-membros, né, do Partido Republicano Mineiro, junto com nomes de extração nacionalista e também conservadores. A gente teve num passado, né, um partido mais à direita. Só que esse partido ele chega ao fim no regime militar. Após o AI-2, o partido é dissolvido, não tem esse partido mais, etc e tudo mais. E aí o que eu achei engraçado mesmo foi a questão de visão política. Óbvio que entre a proposta e o que é colocado em prática, muitas vezes tem um certo abismo. Mas veja como esse partido ele tem assim, uma certa vanguarda em seu pensamento. Um pensamento de vanguarda, um pensamento muito à frente para o seu tempo.
E aos meus olhos tem muito a ver com as discussões que a gente olha hoje. Por exemplo, a questão do SG, etc. Vocês vão ver, ó. Na parte política, ele defendia o Pacto Federativo da República sob o regime representativo, autonomia política e administrativa dos estados, assegurados a unidade nacional, uma espécie de mais Brasil, menos Brasília. Mas, em outros termos, veja como parece muito até o que a grande parte da direita até defende. Interessante esse Partido Republicano. Após o Partido da República. Acreditava na existência na separação de poderes, ou seja, o executivo, legislativo e o judiciário. Acreditava no bicameralismo, sufrágio universal e voto obrigatório, direto e secreto, e da proibição da reeleição do presidente da República e dos governadores dos estados. Aí, a parte econômica é mais interessante. Não sei a fundo como foi esse partido, mas em tese o que deveria estar no estatuto desse partido, olha como os caras pensavam um pouco à frente. Economicamente, o partido defendia a intervenção do Estado para estimular, amparar e suprimir a iniciativa privada. Suprir a iniciativa privada. As funções de regular a concorrência e evitar abusos e exploração que sacrifiquem a economia coletiva. Para o partido, o Estado deve se abster-se das atividades de produção ou intermédio na economia. Olha só, o que ele está falando em linhas gerais? Esse partido não defende um Estado grande que tem estatal para produzir sapatos, um estatal para produzir perfumes, para produzir camas, para produzir... Não é papel do Estado essa produção. Não é essa função. Mas tem que ter um Estado, principalmente para estimular, para amparar, suprir a iniciativa, suprir também com matéria-prima, com energia. Então, devia aquelas estratégias estratégicas. E olha que interessante essa parte verde. As funções de regular a concorrência para você, olha só, a concorrência e evitar abusos econômicos e exploração que sacrifiquem a economia coletiva. O que é uma economia coletiva? Várias pessoas participam. Várias pessoas participam. Isso aqui é contrário a uma economia recheada de monopólios, recheada de oligopólios. Olha as preocupações da época dessa galera. Aí, bom, não sei se foi inspirado no Partido Republicano americano, não sei a história do Partido Republicano e não sei se veio do Partido Republicano a iniciativa da lei antitrust, porque as corporações nos Estados Unidos estavam crescendo demais a ponto de começar até interferir nas decisões do Estado, a própria questão da Standard Oil. E o cara estava preocupado com isso. Lembrando que esse cara ele já foi presidente do Brasil, não era qualquer Zé Mané que era presidente naquela época. Com certeza era um cara estudado, um cara que deve ter acompanhado essa discussão das leis antitrust, etc. e tudo mais. Ele deve ter observado. E eu falei, rapaz, olha que interessante. Um dia já teve esse tipo de debate. Se isso aqui foi colocado em campo ou não, eu não sei, eu não sou estudioso da história brasileira. Inclusive, esse tipo de assunto me foi furtado na época de escola. Eu aprendi sobre isso. Volto a falar, a turma da esquerda classifica esse Arthur Bernardes como o pior presidente que o Brasil já teve. Pior que o Bolsonaro. Então o cara deve ser carne de pescoço. Deixa eu ver aqui umas coisas que vocês mandaram. Valeu demais. E Leia, rapaz, Leia, tá, o nome tá diferente, mas que eu tô falando do vídeo, viu? Estranho isso aí, viu? Tô sendo observado. Deixa eu ver aqui mais. Ricardo Almeida, que Deus abençoe você com lhe dando sabedoria. Amém, Ricardo. Renildes, falou nada. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Ops. Agnácio, tô membro do canal. Muito obrigado, Agnaldo. Cadê aqui? Tem aqui. Silvia, te assisto todos os dias. Compartilha os seus vídeos no Telegram, no Zap. Muito obrigado, minha tia do Zap, querida. Vivian, oi, Kim, sua fã. Valeu, meu rei. Valeu demais. Cadê, senhor? Não, até aqui. David, valeu demais. Falou nada, mas tá aí. Bica também, muito obrigado, Bica. Quem que tá aqui? Elad, mano. Essa aqui a gente tinha passado outra vez. Então, gente, olha as preocupações que um partido político discutia e se debruçava sobre isso. Tava no ar. Veja como é interessante, né? Aprender um pouco da nossa história e como ela se conecta com os debates até de hoje. Deve-se manter a propriedade privada como elemento de liberdade do indivíduo e como melhor forma de utilização social dos bens, sujeitando-se, porém, o seu exercício a limitações do interesse coletivo. Você não pode utilizar a sua propriedade privada para fazer mal para outra pessoa, né? Nem sair criando confusão, problemas. Mas
liberdade do indivíduo está conectada à propriedade privada. Por fim, o partido acreditava de assegurar a produção em bases econômicas e da descentralização industrial com a localização das fábricas mais próximas das matérias-primas. Então, cara, esquece o negócio de concentração. Não é os caras são totalmente anti-concentração, concentração de poder, concentração econômica. Não, vamos separar as coisas. Discussões que nós já tivemos no Brasil um dia. Fico de cara. Deixa eu ver. 55 minutos. Saiu até mais rápido um pouco. Outro vídeo terminou 59 minutos. Eu falei, graças a Deus, terminei um vídeo com menos de 1 hora. Aqui, só aproveitar os últimos 5 minutos, responder aqui o chat, aqui o que apareceu na minha frente. Mas se bem que teve aqui o pessoal, se tornou membro. Valeu demais, Daniel Pimenta. Deus te abençoe, Deus te pague, irmão. Valeu, Hermógenes também. Deus abençoe, Deus te pague. Ilumine a todos vocês, mesmo de coração. Mas eu fico de cara, como diversos problemas que hoje o Brasil tem que lidar, que o Brasil tem que falar, diversos movimentos, eles são cíclicos. Você vê que a coisa ela vai, ela volta, e são personagens similares. Pode mudar o nome, mas a função do personagem é mais ou menos a mesma, sabe? É o Mecenas, é o Patrício, é o ongueiro, é o grande empresário que ajuda, junto a um organismo multilateral, pode mudar o nome, etc., as pressões. E no final do dia, quem se colocou o contrário, um cara que aparentemente é de um partido mais à direita no espectro político. Não aparentava ser um partido de esquerda, né? Isso enquanto deputado. Mas volta a falar. Pela esquerda, foi o pior presidente da história do Brasil. Arthur Bernardes. Meu Deus do céu. Muito tempo o Brasil, na época dele, ficou sob estado de sítio. Mas veja como são as coisas, né? Enfim. Tô com a voz até já cansada. Só tenho a agradecer por vocês mais uma vez. Ainda tô meio triste por tudo que aconteceu, mas sem lamentações. Fico por aqui, gente. Muito obrigado mesmo de coração, todo o apoio de vocês aí. De coraçãozíssimo. E a Elé falando, meu pai que me deu esse nome. Eita, peraí, deixa eu ver se eu vejo. Vai me dar esse nome. Eu e meu marido te assistimos todos os dias. Muito obrigado. E é isso. Canal, valeu, tem na descrição. Tem outro brasileiro, kimpan.com.br. E daquela compartilhada marota, né? Que vocês sempre dão. Só tenho a agradecer. E eu espero poder estar aqui amanhã, no normal, no mesmo horário. Eu acho que, nossa, acho que os vídeos vão começar a atrasar, porque recebi tipo uma confusão o vídeo que eu subi, a primeira versão. Espero que esse fique de boa, porque eu tô subindo ao vivo, não sei se vai ter algum tipo de retaliação da plataforma, mas a gente nunca se sabe, né? E é isso. Vejo vocês amanhã e muito obrigado, Delé, aqui mais uma vez. E é isso, gente. Vou encerrar. Fui-me.